Alvíceras. Êxodo frente e verso. Hoje nós vamos continuar pelo capítulo 8, a partir do versículo 20 até o versículo 32. E a gente vai ver hoje a quarta praga, as moscas. Bom, aqui é preciso, antes de tudo, fazer uma observação, né? Na última praga, a terceira praga, você vê aí na tela, intitulada Os Piolhos. E eu havia ido lá em Salmos, deixa-me ver aqui qual é a passagem, Salmo 105, versículo 31. Lá no Salmo 105, versículo 31, quando este texto é referido de maneira indireta, segundo alguns comentaristas, ali é dito moscas e não piolhos. E aí eu deixei para comentar agora, né? Eu fiz um comentário na ocasião, assim, reconhecendo, né, concedendo a possibilidade de terem sido moscas e não piolhos e tal, mas eu não fechei o comentário. E de propósito, por quê? Porque eu já sabia que a próxima praga seria a das moscas. Então, gente, não faz sentido. Agora sim fica uma pedra, é colocada uma pedra sobre aquela dúvida. Se é que alguém ainda tinha e tem o direito de ter dúvida se era piolho ou mosca. Era piolho, claro. Por quê? Porque a quarta praga, a praga sucedânea, é justamente a praga das moscas. Então não tem como a terceira praga ser das moscas e a quarta praga também, tá? Então, caso encerrado. A praga terceira, de fato, foi a praga dos piolhos. E aí então a gente começa com a praga das moscas. Versículo 20. O Senhor disse mais a Moisés: Levanta-te bem cedo e vai ao encontro do faraó. Ele estará junto às águas. E dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Aí, antes de seguirmos, uma outra observação. Vimos que na praga de número 1, o Deus Rio Nilo foi ferido e virou sangue, e fedeu, e foi uma maldição na vida dos egípcios. Vimos que na praga 2, as rãs, o deus Rã, também era um deus no Egito Antigo, também teve que obedecer ao comando de Yahvé para sair e ao comando de Yahvé para voltar ou para morrer, dependendo da leitura que a gente faça, conforme eu já explorei lá na ocasião, né? Há uma passagem no capítulo 7 que dá a entender, capítulo 8, que dá a entender que as rãs deveriam voltar para as águas de origem, mas numa outra passagem, num versículo mais à frente, é dito que elas morrem nos campos, nas casas, enfim, nos terrenos onde estavam. Seja como for, tiveram que obedecer de novo ao verdadeiro Deus, ao superior Deus, que é Yahvé. Vimos que na praga 3, os piolhos não eram, de fato, um Deus, né, para os egípcios, mas, enfim, serviram ali, foram utilizados ali, foram instrumentalizados ali, novamente por Yahvé, para atormentarem a vida dos egípcios e do faraó. Então veja que a natureza vai sendo num conjunto, né? Você vendo as pragas num conjunto, a natureza vai sendo utilizada pelo seu criador, pelo seu idealizador, pelo seu construtor, pelo seu arquiteto, para cumprir os seus propósitos, no caso ali de atormentar a vida dos egípcios, de Faraó, até que toda a glória desse mesmo Deus, desse mesmo arquiteto, fosse manifestada em grande poder, né, em grande monta, e no final a gente vai ver que o povo vai receber finalmente a autorização de Faraó para sair.
E aí agora na quarta praga nós temos um outro elemento da natureza, no caso um outro inseto, as moscas, que também serão instrumentalizadas. No caso das moscas, de fato, a mosca não era um deus. Aliás, a mosca não foi, não é, eu acho que nunca será um deus em cultura nenhuma. Até ratos são deuses, no caso na Índia, por exemplo. Outros animais, como touro, vaca, né, e outros animais, também são deuses. Você tem até no catolicismo popular, vulgar, você tem até um santo cachorro, né? Agora, você não vai ter realmente em lugar nenhum é, um piolho como Deus, né? E no caso das moscas também não. As moscas não são, não foram e não serão símbolos, a personificação de um Deus. Mas ela representa um Deus aqui, que é o Baal Zebu, né? Ela representa um Deus aqui que é o Baal Zebu. Apesar de que o Baal Zebu, ou Beuzebu, não era um deus no Egito. Não era um deus da mitologia egípcia. Mas, seja como for, os comentaristas recorrem a essa simbologia da mosca para representar o Baal-zebu, para também elencar as moscas no grupo daquelas outras pragas que simbolizavam cada qual o seu deus. É um pouco mais forçosa a inclusão desta praga aqui neste rol, porque a mosca não é a personificação de um deus, ela apenas remete a Baal-zebu, porque Baal-zebub significa o senhor das moscas, né? Então, claro, não devia ser nem um pouco, o seu culto não devia ser nem um pouco cheiroso, né, asséptico, né, asseado, muito pelo contrário, devia ser uma coisa completamente inóspita, né, enfim, mas o caso do uso das moscas aqui tem esse significado. Aí vem o versículo 21. Porque se deixares o meu povo ir, enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus subordinados, sobre o teu povo e nas tuas casas. E as casas dos egípcios e até o chão em que pisam ficarão cheios desses enxames. Então você pode imaginar o que não foi, né? As casas todas cheias de moscas. Onde você encostava, você tocava em mosca, pisava em mosca, sentava em mosca, entrava mosca pelo nariz, pelo ouvido e por outros buracos também. Então, pessoas vão morrer, com certeza, não precisa nem dizer, né? Pessoas vão pegar doenças, pessoas vão morrer. Os alimentos, por exemplo, não havia geladeira. Os alimentos todos cheios de moscas. Então, assim, uma coisa terrível, né? Terrível. Aí foi feita a ameaça, então. Aí no versículo 22, mas naquele dia separarei a terra de Gósen, onde o meu povo habita, para que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu, o Senhor, no meio desta terra, que eu sou o Senhor no meio desta terra. Pausa para o comentário. Então, veja, na praga da água que vira sangue, não é dito que na terra de Gósen as águas que estavam lá guardadas, estocadas, né, não viraram sangue. O que pode o leitor concluir de maneira coerente que até os hebreus ficaram sem água, né, naqueles 7 dias. E talvez até alguns também tenham morrido, porque se morreram egípcios, porque não hebreus todos estavam sem água. Também não é dito na segunda praga, né, a praga das rãs, que também na terra de Gósen, porque os hebreus dormiam na terra de Gósen, né, desde quando Jacó, a Jacó foi dada esta terra na época de José, seu filho, quando José ainda era governador do Egito, né? Então também não é dito na segunda praga que a terra de Gósen também não teve nenhuma rã lá. Tá? Também não foi dito que na terra de Gósen o pó da terra não se tornou piolho. E também você esperaria o quê? Que também na terra de Gósen não ficasse privada também das moscas. Contudo, na praga das moscas, a Bíblia diz que
no caso da praga, excepcionalmente, talvez até no caso da mosca, da praga da mosca, a terra de Gósen não ia ter nenhuma mosca, né? Que as pessoas ali, ou seja, quem mora ali, os hebreus, né, os israelitas, não teriam nenhum problema com mosca, ou seja, não teriam seus alimentos enxameados por esse inseto asqueroso e pestilento. Beleza. Mas naquele dia separarei, eu já falei, 23. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. E este milagre acontecerá amanhã. Então, de cara, Deus fala para Moisés dizer isso, olha, saberão que um é o meu povo, outro é o povo dos outros. O meu povo não vai sofrer com essa praga, só os egípcios. 24. E o Senhor assim fez. Grandes enxames de moscas entraram na casa do faraó e nas casas dos seus subordinados. E por toda parte a terra do Egito foi assolada pelos enxames de moscas. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus aqui nesta terra. Ou seja, para que oferecer em outra terra, né, conforme era o pretexto dado por Moisés. Você pode oferecer ali, né, mas Deus, ele, no caso da quarta praga, ele, além de ele privar os hebreus dessa praga, ele pede que um sacrifício, aliás, sacrifícios sejam oferecidos ali mesmo no Egito, ou seja, antes mesmo da fuga, né, do êxodo. Então, só para deixar claro, pessoal, que a luz restrita do texto bíblico, tá? As famosas 10 pragas do Egito, algumas delas, ou até a maioria delas, atingiram também os hebreus, tá? É o texto, pode não ser a sua vontade. Esta leitura pode não ser da vontade do pastor, do professor da escola dominical ou do padre, mas o texto, se formos fiel a ele, unicamente a ele, o texto nos diz isso, que não de maneira totalmente direta, mas de maneira indireta, que a primeira, a segunda e a terceira pragas atingiram também, não só os egípcios, mas também os hebreus que estavam morando na terra do Egito. Então, tudo de ruim que aconteceu, né, com os egípcios até a terceira praga também aconteceu eventualmente com os hebreus. Na quarta praga ocorre esta excepcionalidade e aí não vai ter nenhuma mosca nos acampamentos, nos arraiais hebreus. Porém, em compensação, em contrapartida, eles também deverão oferecer sacrifícios ao Deus ali mesmo no Egito. 26. Moisés respondeu: Isso não poderá ser feito assim, pois o que vamos oferecer ao Senhor nosso Deus é abominação para os egípcios. Quando sacrificarmos o que é repugnante para os egípcios, será que eles não irão nos apedrejar? Perguntou Moisés a Yahvé. 27. Temos de ir caminho de 3 dias, deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Aliás, ele falou para Faraó, a conversa entre Faraó e Moisés. Tá? Então veja, o Faraó chama Moisés e Arão e pede para eles oferecerem sacrifícios no Egito, ali mesmo. Ou seja, eles queriam sair, né, do Egito para oferecerem sacrifícios. O faraó então tenta um meio termo. Não, vocês não precisam sair, façam seus sacrifícios aqui. Aí Moisés vai dizer, não, peraí, se a gente for fazer nosso sacrifício aqui, o nosso sacrifício é abominação para vocês. O povo não vai gostar, então vai dar problema. É repugnante aos egípcios, né, a nossa liturgia. Então a gente precisa ir, sair daqui, caminho de 3 dias, para lá fora fazer o sacrifício. Basicamente essa foi a conversa. Então o faraó disse: Eu vos deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto.
mas não deveis ir muito longe, e orai por mim. Veja, o faraó, aparentemente, em princípio, finalmente, só que somente na quarta praga, dá uma resposta positiva. Finalmente, aquela resposta positiva que era tão aguardada por Moisés e Arão chegou. Ou seja, a autorização do faraó para o povo de Israel sair do Egito. E ele ainda, o faraó ainda fala assim, ainda ore por mim, não vai muito longe, tá? E ainda ore por mim, orai por mim, vai dizer faraó. Estranho. No versículo 29, Moisés responde: Ao sair da tua presença, orarei ao Senhor para que amanhã estes enxames de moscas se afastem do Faraó, dos seus subordinados e do seu povo, mas que o Faraó não haja de novo com falsidade, impedindo o povo de ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Beleza, então Moisés agora vai orar e vai pedir para cessar a quarta praga. Dá uma recomendação para Faraó, a próxima vez agir com verdade, né, com honestidade, né? E aí tudo bom. Aí vem o versículo 30. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. 31. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés e afastou os enxames de moscas do faraó, dos seus subordinados e do seu povo. Não ficou nem sequer uma mosca. Mas o faraó, derradeiro versículo, endureceu o coração mais uma vez e não deixou o povo ir. Então, no final das contas, depois que a praga cessa, o mal passa, Faraó reconsidera e novamente proíbe a saída dos egípcios. Tá ok, pessoal? Então, terminamos aqui a quarta praga. Lembrando que a quarta praga, você tem o começo dela e a cessação dela, né? Quando Moisés ora e pede para acabar a praga das moscas. Saltando para trás até a primeira praga, também é dito com todas as letras que durou 7 dias, né, aquelas águas tornadas em sangue. Ou seja, no 8º dia já não tinha mais praga da água que virou sangue, coisa nenhuma. Na segunda praga também. Segunda praga, a praga das rãs, elas morrem no final. Então a praga das rãs também acaba. Saltando da segunda praga para a terceira praga, porém, aí você tem aquilo que eu já falei no último vídeo. A praga dos piolhos, em nenhum versículo é dito que os piolhos morrem, vão embora, ou acabam ou desaparecem. O que também autoriza, veja, textualmente falando, analisando o texto internamente, intrinsecamente, organicamente, é lícito, é coerente, não tem nenhum erro de premissa, de coerência, de nada, de possibilidade interpretativa de nada, hermeneuticamente perfeita a interpretação de que a praga dos piolhos não cessou. E no caso, agora já entrando na quarta praga, você tem as moscas invadindo o Egito e se, como vimos, a praga dos piolhos não cessou, elas invadem o Egito e os piolhos continuando ali. Elas invadem o Egito já invadido em plena invasão ainda dos piolhos. Então é possível conjecturarmos que no momento em que você tem a quarta praga, a praga das moscas, você ainda tem também os 4 quinquilhões, zilhões de piolhos também espalhados pelo Egito. O que seria interessante, você ter uma praga dupla, né? Você ter o assolamento do povo por moscas e por piolhos. Bom, de qualquer maneira, chegamos aqui no versículo derradeiro e vimos que a praga das moscas, ela também cessa quando Moisés ora. Mas ainda assim, com o fenecimento da quarta praga, a terceira praga, textualmente falando, ainda não acabou. É possível, então, interpretarmos que, sem nenhuma contradição, que ao final do capítulo 8º, após o término da quarta praga, ainda temos uma praga em plena ação, a praga dos piolhos. Aí no capítulo 9 vai começar a quinta praga,
que é a peste nos animais, a praga da doença, a peste nos animais. E talvez, né, sem nenhuma contradição, volto a repetir, quando essa praga, a peste dos animais, a quinta praga, iniciar, teríamos ou teremos também ainda em plena execução a praga concomitante dos piolhos. Bom, então esse foi o capítulo 8º. Terminamos o capítulo 8º, vimos as quatro pragas, primeiras pragas que assolaram o povo egípcio, a quarta tendo sido até aqui a única que não assolou também os habitantes israelitas daquela terra egípcia. E no próximo vídeo a gente vai para a quinta praga e iniciar o capítulo 9. Na verdade, no próximo vídeo ainda faremos, como prometi, uma leitura do comentário de Champlin. Vai ser um vídeo bem longo, tá? Com muitas informações teológicas e tudo mais. Aí sim, depois, eu acho que a gente já explorou bem o capítulo 8º, eu acho que eu já vou partir direto para o capítulo 9, se Deus quiser.